impressionante. A audiência do Titanic hoje na Globo chamou a atenção mais uma vez. É uma audiência que é grande para aquele horário ali, sendo que não temos futebol naquele momento, mas traz a força que esse filme tem, né? A força gigantesca que esse filme tem e o quanto ele ainda rende para dentro da televisão brasileira. Eu lembro que a Globo comprou a peso de ouro o Titanic lá nos anos 2000 e exibiu em 2 dias, inclusive, uma quarta e uma quinta no cinema especial. Eu sou velho, eu me lembro disso. E a forma com que a Globo tratou o Titanic, reprisou ele algumas vezes, né? Trouxe em temperatura máxima especial, muitas vezes, justamente pela duração. O filme tem 3 horas e 7, né? Então, tem uma força simbólica muito grande. E depois de várias vezes ter colocado este filme na TV aberta e tudo mais, a Globo deixou os direitos de lado e a Record pegou o Titanic pra ela e exibiu e reexibiu várias vezes. Mas e a audiência é sempre interessante, mas pro padrão da Record, né? Pro padrão da Record. No momento em que ele voltou pra Globo, isso faz 1 ou 2 anos, a Globo coloca ele no ar no domingo à tarde, por ser um filme que ocupa a faixa do que 2 ocupariam ali, né? E consegue uma audiência estrondosa, consegue uma audiência importante. Vamos trazer aqui para vocês, a partir desse momento, como foi que essa audiência se desenvolveu a partir do início da tarde. Eu repito, claro que não é a audiência de um jogo de futebol, muito distante disso, mas é uma audiência que entregou bem pro domingão e depois o que aconteceu chama atenção. Se a gente for olhar aqui, agora, na nossa tela, a audiência do Titanic, da movimentação que aconteceu aqui, campeões de bilheteria, na verdade, não era o temperatura máxima, mas aqui está. 14h35, nós tínhamos o Titanic já com 8,62, aqui mais ou menos nessa faixa, o Domingo Legal com 6,22 e o Cine Maior com 3,05. Então vejam que a distância aqui entre Titanic e Domingo Legal era muito curta. Depois, aqui às 14h40, o Titanic tinha 9,31, 5 minutos depois já cresceu, no caso aqui, quase 1 ponto. Aliás, 0,7 mais ou menos. Cresceu 0,7 em relação ao que tinha. E o Domingo Legal perdeu alguns décimos ali. Ficou com a casa dos 5,73. O Cine Maior na Record também chama atenção aqui o número que ficou, porque ficou com 3,20, enquanto a Copa Africana de Nações na Band ficou com 1,40, né? A opção, de fato, de ter o futebol ali na tela também chama atenção sempre, né? Depois, 14h45 em São Paulo, Titanic recua um pouco para 9,02, Domingo Legal 6,50, Cine Maior com 3,02. 14h50, Titanic no Rio de Janeiro tinha 9,16, Domingo Legal 5,68, Cine Maior 3,30, né? Depois, 14h55, Titanic tinha 9,30 de novo, bem distante já do Domingo Legal, que tinha 6,34, e o Domingo Legal bastante distante também do Cine Maior, que tinha 3,50. Assim seguiu essa audiência. Grandes momentos, né? São cenas impressionantes, são cenas que chamam muito a atenção da gente. Sempre que se acompanha Titanic tem coisa muito legal para acompanhar. Porque é de fato um filme que ultrapassou gerações, que teve muita repercussão em várias épocas, então a gente chama muito atenção para isso. No Rick Souza nós temos aqui às 9,14 às 15h18, Domingo Legal com 5,80 e o Cine Maior com 3,5. Mais adiante, 16h44, o Titanic tinha 11,18, Domingo Legal tinha 5,84, Cine Maior 3,47. A gente está falando aqui de um momento um pouco mais próximo ali da entrega para o domingão, né? Então aqui, às 16h27 em São Paulo, Titanic 11,6, Domingo Legal com 6,10, o Acerte ou Caia com 3 pontos naquele momento ali, né? 16h27. Mais adiante, 16h34, Domingo Legal com 5,82, Acerte ou Caia 3,39, Titanic com 11, mais do que o dobro aliás, quase o dobro do SBT, né? Quase o dobro do SBT. Depois, mais adiante aqui, 17h16, o Domingão, que recebeu com 12 pontos do Titanic, desceu para 7,38 e depois foi para 7 alguma coisa. Recebeu com 12 e foi para 7. Então realmente teve uma diferença aqui considerável
E o Titanic entregou com praticamente 12 pontos para o Domingão, o que é muita coisa, é um número muito alto para esse padrão de exibição de filme na tarde de domingo. De novo, ficou acima da casa dos 2 dígitos por um bom tempo o Titanic, acima da casa dos 11 pontos e tudo mais. Teve toda essa movimentação. E a Globo escala o filme também numa data estratégica, né? O último domingo do ano, as pessoas em casa, com tempo provavelmente, ou na casa de praia, ou então na casa da família, estão ali com tempo para conferir um filme que é querido por todo o Brasil, por todo o mundo, por que não dizer, né? E de fato, é um filmaço, é um filme que tem muitas camadas. Eu particularmente assisti quando era muito criança, então eu tenho um certo, como é que eu posso dizer? Um certo trauma do Titanic pela desesperança das coisas acontecendo, né? Mas faz parte, It's the life. This is the life. Agora, o que não é the life